Você é aquela pessoa que para a própria vida para resolver situações urgentes ou os problemas dos outros? Ou aquela outra que, quando está num relacionamento, nem se lembra mais que existe? Sejam bem-vindos a mais um Papo de Consciência. Eu sou a Camila e o nosso papo hoje será sobre limites internos, que nos permitem viver as relações e passar pelas situações de crise sem sermos invadidos por elas. Os limites internos, eles são essenciais para proteger nossa individualidade, o nosso poder de escolha e a nossa verdade, que dá sentido à nossa vida e nos faz nos sentir bem quando estamos alinhados com ela. Sem os limites, permitimos que os outros determinem aquilo que é melhor para nós, e assim nos sentimos impotentes diante da nossa própria vida. Enquanto não reconhecemos nem respeitamos os nossos limites, os outros também não o farão. E nós continuaremos acreditando que são eles quem estão nos desrespeitando, quando na verdade somos nós mesmos que não estamos fazendo isso. Acredite, eu já fui essa pessoa que se via engolida pelos problemas e necessidades dos outros, que se anulava pelos relacionamentos e que era levada pelas urgências da vida. Eu já senti muita culpa quando eu não fazia demais ou não priorizava alguém. E tudo isso acontecia porque eu não sabia quais eram os meus limites. Na verdade, eu descobri que eu não tinha nenhum senso de limite interno e eu precisei construí-los depois de adulta. Foi só então que eu passei a me perceber e a me respeitar como pessoa, reconhecendo e validando o meu direito à escolha. Como eu já falei por aqui, eu cresci ouvindo que não custava nada ajudar, que por ser a filha mais velha eu precisava obedecer para dar o exemplo, que eu entendia mais que os meus irmãos mais novos, então era sempre eu que precisava abrir mãos das coisas, e não eles. Todas essas falas me fizeram refém de um modo permissivo e submisso de viver, que me fez acreditar que eu não podia escolher o que era melhor para mim nas minhas relações. Assim, quando eu entrava num relacionamento, eu me esquecia completamente de mim, me anulava para agradar, fazendo todas as concessões para manter a relação. Afinal, eu tinha que entender o lado do outro, e com isso eu nunca considerava o que eu queria ou precisava também. Quando eu me dava conta, eu já estava vivendo a vida dele e tinha deixado a minha completamente à deriva. Isso me incomodava demais e se refletia numa irritação constante, porque eu não percebia que estava sendo invadida de todas as formas pelas pessoas ao meu redor, que determinavam o que era melhor para mim, o que eu deveria fazer, além de criarem problemas e atribuírem a mim a responsabilidade de resolvê-los. Por criar problemas, eu me refiro a quando alguém acredita que algo precisa ser feito a respeito de uma situação ou de uma outra pessoa, por exemplo, mas joga para você a responsabilidade de fazer ou ajudar, entende? Será que isso também acontece com você? O fato é que eu permitia que as pessoas me dessem ordens, gritassem comigo e me tratassem como bem entendessem, porque eu acreditava que tinha obrigação de obedecer e de aceitar tudo o que os outros queriam, como condição para ser amada. Essas eram as minhas crenças, baseadas no que eu ouvi na minha infância, e por mais que me desagradasse, eu não enxergava outra forma de agir que não fosse essa, vinda da minha mente condicionada. Eu precisei de muito autoconhecimento para construir limites internos saudáveis que me permitissem dizer não sem culpa nem peso na consciência. Porque ao ter clareza dos meus limites, eu pude estabelecer o que eu podia e o que eu não podia mais aceitar na minha vida, determinando até que ponto eu permitiria que as pessoas interferissem e a partir de onde elas não poderiam ultrapassar. E você? Já se viu naquele lugar de se anular pela relação ou para resolver situações urgentes? Ou ainda por acreditar que precisa ajudar as outras pessoas a resolverem seus problemas? Reflita sobre a sua vida e observe quais têm sido as situações em que você abre mão de si mesmo por achar que não tem outro jeito, porque algo é urgente ou porque o outro precisa de você e se você não assumir o controle da situação, o pior vai acontecer.
Isso não significa que você não deva mais ajudar nem se importar com o outro, apenas que precisa se incluir na equação também. Falamos mais sobre isso no papo sobre preservar a sua paz, então eu te convido a ouvi-lo novamente. Eu sei que você até pode pensar que a sua situação é diferente, que no seu caso não tem como fazer de outra forma, porque não tem ninguém que possa fazer no seu lugar. Mas eu te garanto que tem. Só é preciso sair dessa forma condicionada de pensar, que é uma armadilha do ego ferido, e te mantém preso naqueles papéis da vítima, do herói ou do vilão, como já falamos anteriormente. Num próximo episódio, eu trarei mais detalhes sobre esses papéis, mas por hoje eu quero propor uma reflexão. O que te leva a acreditar que você precisa priorizar os outros, a fazer demasiadamente ou a dar mais importância para a solução dos problemas do que se dar o direito de se priorizar e se respeitar através dos seus limites? Ou ainda, o que te leva a acreditar que precisa ajudar alguém? Seria uma ação altruísta, vinda de um lugar de amor incondicional? Ou uma ação condicionada, vinda de um sentimento de obrigação em fazer, ou até mesmo pela necessidade de provar que é melhor que o outro? Se for uma ação condicionada, certamente tudo isso se torna pesado para você e é um sinal claro de que está desrespeitando limites internos ao fazê-lo. De novo, eu não estou dizendo que você não possa fazer ou não deva ajudar mais ninguém, se este for seu caso. Apenas para que você não se esqueça de olhar e de incluir a você também nessas situações, para reconhecer as motivações internas que estão por trás da sua forma de pensar e de agir, porque é assim que você começa a identificar e respeitar seus limites, que pode reconhecer se eles existem ou se precisam ser construídos e estabelecidos por você, assim como eu fiz, para não mais se sentir desrespeitado, abandonado nem invadido nas suas relações e nos momentos críticos da sua vida. Quando você descobre as motivações e intenções que estão por trás de um comportamento, pode se libertar dessas atitudes que te prejudicam. Porque você pode estar desrespeitando seus limites e assumindo a responsabilidade de ser aquela pessoa que resolve tudo, que cuida de todos ou que trabalha demais, como uma forma de se sentir útil, de se sentir importante, ou até mesmo por achar que precisa provar que é melhor que os outros, entende? Geralmente, nos impomos condições como essas para sentir que merecemos ser amados, por termos a crença de que sem nos esforçarmos demais ou fazermos muito pelos outros, não seremos bons o bastante nem dignos de receber amor. Será que esse tem sido o seu caso? A verdade é que não existem condições para ser amado, e por mais que algumas pessoas pareçam incapazes e indefesas, que determinadas situações pareçam sem saída, ou que você ache que não tem outra opção que não seja de intervir, sempre existe uma opção que seja boa para todos, sem que ninguém precise se sacrificar para isso. O fato é que nós olhamos e medimos os problemas e as necessidades dos outros pelas lentes condicionadas do nosso passado, pela régua que nos foi imposta lá na infância. O que significa que nós não vemos as situações nem as pessoas como elas realmente são, mas como nós acreditamos que elas sejam. Então, para finalizar, eu te pergunto: será mesmo que não tem outra forma de fazer algo sem precisar se abandonar para isso? Será que tudo vai desabar se você descansar um pouco ou diminuir seu ritmo de trabalho? Será mesmo que o pior vai acontecer se você não intervir nem tomar alguma providência a respeito? Será que alguém não tem condições de resolver seus próprios problemas e cuidar da sua própria vida? Ou são as suas crenças e condicionamentos que estão te fazendo enxergar as coisas dessa maneira, baseado nas suas experiências passadas? Alguma vez você já parou para pensar nisso? Por hoje é só. Um forte abraço e até a próxima.